Começa agora, na Rádio Guardiã, Caminho da Liberdade. Vamos mergulhar fundo em temas que impulsionam o protagonismo das mulheres. Caminho da Liberdade, com Camila Cabral. Olá! Começamos mais um programa Caminho da Liberdade, onde nós trazemos histórias de mulheres de sucesso, tanto na área da beleza, consultoras de imagem, delegadas, advogadas, realmente para nós mergulharmos nesse universo tão maravilhoso que é nós mulheres, como protagonista das nossas vidas e das nossas histórias. E hoje nós teremos aqui uma consultora de imagem que vai desmistificar tudo sobre esse universo tão incrível e maravilhoso. E você que nunca teve acesso, não sabe nem como funciona a primeira sessão, ela trouxe aqui tudo para mostrar o passo a passo, quantas sessões é o ideal para você se posicionar, o que você quer mostrar como empresária, como amiga, como filha. Então, assim, a consultoria de imagem é um autoconhecimento que a Rita Heroína tira de letra e vai conversar conosco hoje e mostrar de uma maneira muito prática, divertida, leve e que se conecte comigo, com você e com todos que estão nos acompanhando. Mas antes dela falar um pouquinho sobre como mergulhou nesse universo, nós vamos ver um VT para entender um pouquinho do que nós vamos falar. Roda o VT. Você já parou para pensar que antes mesmo de dizer uma palavra, a sua imagem já falou por você? A roupa que você escolhe, a cor que realça seu tom de pele, o corte que valoriza seu corpo e até aquele acessório. Tudo isso tem um papel, um poder, uma intenção. Quando a sua imagem comunica a sua essência, sua energia muda. Seu posicionamento muda, as oportunidades mudam. A consultoria de imagem não é sobre seguir tendências, é sobre entender quem você é e o que você quer dizer para o mundo e traduzir isso em forma de cor e muita presença. Porque quando você se vê com clareza, o mundo também te enxerga com mais respeito, admiração e confiança. Vista sua verdade, mostre a sua melhor versão. Deixe sua imagem trabalhar por você. Uau, é isso! E isso, Rita Heroína vai falar aqui com maestria para nós. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falarmos hoje sobre imagem, posicionamento e do quanto mais nos conhecermos, mais a entrega é na comunicação visual. Eu falo que consultoria de imagem é muito ligado a autocuidado e a sentir um pertencimento, sabe, Camila? Eu acho que quanto mais você se conhece, sabe o que gosta, o que quer comunicar de mensagem, mais segura você fica, especialmente no mundo empresarial e profissional, que é onde a gente tem bastante das nossas clientes que são empreendedoras, né? As mulheres que estão ali, que eu falo, no campo de batalha, no dia a dia, conquistando seus espaços. É isso, que são verdadeiras guerreiras, né? Com certeza. Porque nós temos que ser multifacetada e estar ali sempre bem, sim, empoderando e deixando mulheres olhar para nós e saber que é possível. Qualquer coisa que a gente coloque no coração e realmente trabalhe o nosso posicionamento de imagem, o céu lá. É o limite, né? É isso aí, exatamente. É tanto que eu chamo muito nas minhas redes sociais, minhas seguidoras e minhas clientes de heroínas, né? E meus clientes brincam também, então nós somos os heróis? Eu falei, é isso também. Mas eu foco muito nas heroínas. E as pessoas me perguntam, né? Até por conta do meu nome, que realmente é um nome, tá lá, de batismo, de heroína. O que é ser heroína para mim? Eu acho que ser heroína, na verdade, para mim, Camila, é a gente se automotivar, porque desafios todas nós temos, como empresárias, como mães, como esposas, mas a gente precisa muito dessa coisa de se priorizar, de se enxergar, de também dar o seu espaço, ter a sua privacidade para cuidar, né, de si, para poder entregar melhor. E aí é aquela construção da autoestima, né? O nosso trabalho de consultoria de imagem, ele está completamente ligado à construção da autoestima das nossas clientes. A gente sempre, por exemplo, antes de atender uma cliente, tem um bate-papo, né? Já falando um pouco do atendimento, eu sempre converso antes com a cliente virtualmente, quando ela me procura. Rita, eu quero fazer uma consultoria de imagem com você. Perfeito, vamos nos conhecer virtualmente para eu entender sua demanda, seu momento profissional, o que você faz, o que você espera, né, da consultoria de imagem. É muito importante, eu falo nas aulas
para as alunas que se formam comigo em consultoria, a escutativa. Uma profissional consultora de imagem como eu e como minhas colegas, nós precisamos ter escutativa, empatia, nós precisamos muito entender qual é o universo daquela pessoa, porque muitas vezes, Camila, a pessoa também nos procura no momento de transição profissional. É muito comum. Né? Uma pessoa que está em ascensão profissional, subiu de cargo, está empreendendo, está começando a abrir seu negócio, e ela quer se posicionar também na imagem visual. E aí o nosso trabalho entra. Então é muito importante que a gente entenda o momento que ela está e o que é que ela quer que as pessoas percebam na personalidade, no potencial dela profissional. É muito importante essa clareza, e isso numa conversa é importante a gente ter tudo isso muito claro. E o mercado, ele tem diversas referências, né? Diversos padrões, a moda é isso, a moda é aquilo, mas a mulher que realmente está procurando a sua autenticidade, o que você, Rita, aconselha? Eu aconselho que você é que faz a sua moda. Essa é a minha frase de entrada lá no escritório. Quem faz a moda é você. A gente não tem que ser presa das tendências, e também não é porque está na moda que você tem que usar. Tem muita coisa que está na moda que eu, por exemplo, não gosto e não vou usar no meu estilo. Nós não temos que ser presos a essas referências de tendências. A gente primeiro tem que entender gosto pessoal, morfologia corporal, cores que combinam e realçam sua beleza, tipos de tecidos. E é tudo, Camila, muito personalizado, porque o que é bacana em você não é a mesma coisa que talvez fique legal em outra pessoa. Por quê? Seu corpo é diferente, sua história é diferente, o seu estilo é diferente. Nós somos pessoas únicas. Então é muito importante ter essa autenticidade na imagem. Por que tem uma peça de roupa que fica perfeita numa pessoa e na outra não cai também? Porque cada pessoa é uma, cada pessoa veste de um jeito, gosta de vestir, editar seu look de uma forma diferente, e isso tem que ser levado em conta, o gosto pessoal de cada um. E eu bato sempre na tecla que o estilo é universal. O estilo é mais importante do que a moda. A moda é apenas uma ferramenta que está dentro do nosso trabalho para ajudar na construção do visual da nossa cliente. Mas é uma das, não é a única. E não é a principal, a força motriz que realmente tem que direcionar quando a gente vai construir a autenticidade de alguém, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não gosto de pantacu, eu tenho que usar? Não, se eu não gosto, eu não me sinto bem quando eu uso. Não é porque talvez a minha estrutura corporal segure bem, mas se eu não estou confortável, eu não devo usar. A roupa é nossa segunda pele. E a gente tem que vestir o que nos cai bem, inclusive no conforto. Então, o conforto da roupa, o conforto de você se olhar no espelho e dizer, não, estou vestida de mim, isso sou eu. Isso é importante. Quando eu estou fazendo guarda-roupa da cliente, que normalmente é a segunda sessão da consultoria, quando eu vou fazer a identificação das peças de roupa, sapatos, joias, óculos, adereços, tudo que ela tem, às vezes eu encontro peças e falo, cliente, não consigo te ver vestida nessa peça. Aí sempre tem aquela história, então eu ganhei da minha sogra, mas Rita, se você olhar, vou até mostrar aqui como é que ela é. A peça é a cara da sogra dela, não tem nada a ver com ela. Você entendeu? Então, muitas pessoas compram, inclusive, para presentear coisas que acham bonitas para ela, do estilo delas, não do estilo da pessoa. E então, a gente tem que compreender muito isso. Então, no final, cai muito no que você falou da essência, da autenticidade, entendeu? Você não pode se vestir de outra pessoa, porque senão vira um personagem. E eu falo que personagem não se sustenta. Verdade. Então, quando eu visto uma pessoa, eu falo, eu vou vestir você de você. Não é dessa referência que você trouxe da sua chefe, da atriz da Globo, da novela XPTO. Não é isso. Essas referências contam pra mim, pra eu entender o que você gosta. Mas a gente vai vestir do que faz sentido pra tua vida, pro teu momento de vida. Isso para mim é fundamental. É assim que a gente trabalha no nosso escritório, é um pilar muito importante pra gente, né, que é acolhimento, autenticidade e respeito ao universo de cada um. As crenças de cada pessoa. Isso pra gente também é uma premissa importante, entendeu? O que pra mim talvez seja valioso no estilo ou na imagem, para outra pessoa não é. E aí? Eu tenho que respeitar essa pessoa, você concorda? Concordo. Então isso é muito importante pra gente também, né? Respeitar a cultura de cada um. Né? E você veio falando os respeitos que você tem. Qual que é a missão hoje da empresa da Rita Heroína? É fazer a mulher que nós atendemos se sentir confortável e feliz com a imagem pessoal dela. É segurança, é sobre isso. Né? E as mulheres precisam muito desse aconchego e desse amparo, porque elas têm realmente algumas dúvidas, né, e muita insegurança, principalmente compra muitas peças de roupas e sapatos e não usa. É uma questão que a gente vê muito nos atendimentos. Eu pego, Camila, para você ter uma ideia, em média, cada guarda-roupa que eu faço, 8, 10 peças com etiqueta, que a pessoa comprou há meses e não usa.
Então, existe também muita questão que às vezes a pessoa compra por impulso. Ai, briguei com o marido, vou lá e compro. Ou estou passando uma situação no trabalho que estou insatisfeita, descarrego em compras. Tem todas essas questões. Por isso que nós, no nosso escritório, na nossa empresa, nós trabalhamos com profissionais e parceiros como psicólogos, psiquiatras, porque as nossas clientes precisam também desses profissionais. Às vezes, como eu falo, o buraco é mais embaixo, você está entendendo? Então, a gente tem que ver também essas questões emocionais que vêm junto com a pessoa e levar isso em conta e acolher e tentar ajudar da melhor forma. Então, hoje em dia, nós temos 8 profissionais que trabalham com a gente, parceiros entre psicólogos, psiquiatras, dentistas, cirurgiões plásticos, dermatologistas, fonoaudiólogos, enfim, todo um aparato, porque nós trabalhamos o indivíduo integralmente. Eu não vejo só a pessoa com a roupa e o sapato, eu quero ver a pessoa como um todo. É de dentro para fora, exatamente. né? Eu quero que ela também se sinta segura por dentro. E se eu puder facilitar a vida dela nisso, eu quero fazer. Porque não adianta eu te vestir no teu estilo, com tecido que favorece teu corpo, com corte de roupa bacana, com tua cartela de cores legal, com as cores que dão certo para você, se por dentro você está quebrada. Uau, né? Então você realmente cuida. Então a gente cuida disso cada também. pessoa. Será que não está no momento, de repente, a gente pedir ajuda para uma terapia e você primeiro fazer a terapia, né, com uma das nossas psicólogas, tratar um pouco isso, depois você volta? Eu já parei muitas vezes na metade da consultoria porque a cliente precisava de um apoio profissional de outra profissional que não era eu. Entendi. Para ela primeiro se restabelecer e depois nós voltarmos e complementamos. Então eu gosto de olhar o meu cliente, a minha cliente, e respeitar ele como um todo, né? A gente fala que é uma consultoria de imagem integrativa, igual existe a medicina integrativa, né? A gente fala muito isso no escritório, é enxergar o indivíduo como um todo, né, Camila? Porque nós somos múltiplos, nós somos cada um de um jeito, nós somos criados cada um numa família, nós temos as nossas histórias e a gente precisa respeitar isso. Tem crenças, então, culturas diferentes, né? Isso tem que ser respeitado. Isso é muito interessante. Nós atendemos muitas pessoas de outros países, expatriados, brasileiros que estão lá fora, né? Principalmente na Alemanha e tal. Então, a gente respeita muito isso, a interculturalidade, o pessoal do Nordeste também, que vem muito para passar comigo, pelo fato também de eu ser nordestina. Você é da onde? Eu sou do Ceará. Do Ceará? Eu sou de uma região chamada Cariri. Né, que é Juazeiro, Crato e Barbalha, da região do Cariri, interior do Ceará. Então, existe muito isso, dessa conexão também, né, das pessoas. Que você é uma fonte de inspiração, né? Sim, então acaba que rola, né, essa conexão. Isso pra gente é uma coisa que a gente prioriza muito, sabe? Abraçar o nosso cliente, a história dele, o lugar de onde ele veio, o que ele realmente quer e o que é importante para a vida dele. E também isso entra muito no estilo, sabe, Camila? Porque às vezes eu vejo poucas, né, graças a Deus não são muitas, mas algumas consultoras meio que fazendo cópias delas mesmas nas clientes. Isso não funciona. Eu não tenho que imprimir meu estilo em ninguém. É o seu estilo. Tem coisas que nós vamos escolher para você que eu jamais usaria, porque não é o meu estilo, mas é o seu, é o que te deixa feliz. Então eu vou investir nele. Então tem que fazer essa separação. O que é o gosto da profissional, o que é o gosto da cliente. São coisas diferentes. Então o respeito ao nosso cliente pra gente é algo fundamental. Uau, excelente. Sabe? Então, a gente trabalha muito nesse sistema. Rita, eu quero fazer uma consultoria hoje porque eu tô mudando de carreira ou eu vou empreender. Tô passando na primeira sessão com você. E aí, nós estamos conversando no bastidor das ferramentas. Sim. Que tem, na primeira sessão, paquímetro, o círculo cromático, réguas e tecidos de colorimetria. Isso. Mostra pro pessoal e explica o que é aí e como funciona. A primeira sessão na consultoria de imagem, eu falo que é uma das mais importantes, Camila, porque são a sessão que mexe com a parte técnica. Então, vou fazer todas as suas análises técnicas. É o dia que eu vou saber qual que é a cartela de cores que funciona para você. Então, por exemplo, a gente usa alguns materiais, né? Aqui vai estar daqui um para me pôr no meu rosto. Bora lá. Bora lá, vamos começar. Ó, gente, vamos na prática aqui. A Rita, quem sabe faz ao vivo. Ó lá. Tá, então veja, a gente procura cores que se conectam com você, que você tá com um pouco de maquiagem, tá com batom, o ideal... Não, eu nasci assim, eu acordo todo dia desse jeito. O ideal é que você esteja... natural. Sem maquiagem, mas tenta esse. Acredito que vai ficar um pouco melhor. Então esse, não, né? Não. Então bora pro outro. Esse já iluminou um pouco mais, né? Já trouxe mais luz, já acendeu um pouco mais os olhos, né? A gente fala que faz um glowzinho, né, na pele. Isso, a cartela de cores, ela faz muito isso pra você. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. Nós também fazemos... Pra quem tá vendo a gente na rádio, gente, eu tô amando aqui, viu? Quem tá acompanhando no YouTube, no site, deve estar vendo eu aqui
fazendo ao vivo. Porque Isso. não sou eu que tô fazendo, só tô sendo consultada. Então essa é uma cartela que combina que provavelmente comigo. vai ficar interessante para você, tá? Se eu olhar meu guarda... Eu amo verde em mim. Você fica bem, né? Amarelo. É isso aqui que eu tô mais ou menos... Isso. É minha paleta mesmo. Ai, que bom. E além disso, nessa primeira sessão, nós trabalhamos um pouco a parte do visagismo, que é as tuas medidas faciais, o teu formato de rosto, a largura dos teus ossos, que eu falo que é o design da face. Isso é muito a minha mãe é importante, nordestina, né? Então eu acabo que eu tenho uma cabeça maior, né? O pessoal fala, Camila, eu falo, gente, eu tenho cabeça mesmo de nordestina, que é maior. Amo, eu tenho muito cabelo. Maravilhosa. Eu tenho a skin mais fofinha, né? Então, eu amo o jeito que eu sou. A harmonização é algo que eu nunca recorri. Nem precisa, ainda. tá? Porque você tem marcação de mandíbula perfeita. Você tem tudo muito bem marcado, só um né? botoquezinho. Isso botox, eu recorro. Gosto. Faz um pouquinho assim pra trás do seu cabelo. Olá, vamos deixa pôr o pra rosto trás. bem. Você tem o rosto com linhas mais retas, principalmente na lateral, né? Então, o rosto um pouco mais pro retangular. Então, essas linhas retas suas passam muito a questão de autoridade, né? De uma pessoa também racional, de uma pessoa que gosta de planejar, que vai atrás das suas coisas, né? Então, você tem uma coisa de harmonia e que passa uma certa segurança por conta do design das linhas do seu rosto. Viu, gente? Tá. Mãe, obrigada, mãe. Você foi perfeita. Então, a gente estuda um pouco isso, que o seu rosto comunica, formatos, né? E, além disso, a gente escolhe a cartela e também a gente dá um treinamento sobre combinações de cores. Esse daí é o círculo cromático. Então, nós treinamos muito nossas clientes como combinar bem as cores. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Verde e azul são cores que ficam muito bem juntas. Por quê? Porque são cores vizinhas, análogas no círculo. Elas estão próximas, né? Então, a gente dá essas orientações, porque é muito comum as pessoas terem no guarda-roupa 10 calças pretas, você concorda? E aí só fica mudando as blusas coloridas. Eu falo, não, gente, dá pra você ter uma calça azul marinho, uma calça verde escuro, uma calça mais para um marrom chocolate caramelo. Tem tantas outras cores além do preto, que dá para você brincar. Então, através do círculo, a gente consegue dar essas orientações. Que cor combina com o quê? Para que a pessoa possa multiplicar o guarda-roupa, sabe, Camila? Eu também prego muito que você tem que usar sua roupa muitas vezes, que você tem que repetir roupa, que seu guarda-roupa tem que render. Porque nós trabalhamos muito para conquistar nossas coisas. Verdade. Você concorda? Não cai do céu, as coisas são caras, roupa, sapato, cinto, tudo. Então, eu ensino minhas clientes a usar uma mesma peça com 3, 4 looks diferentes, a mesma peça, multiplicando, só mudando as cores, mudando os acessórios, mudando a bolsa. Então, isso é algo também que a gente ensina dentro da nossa consultoria. Mas antes de você continuar, fiquem aí ligadinhos que ela vai dar o restante. Ela já falou sobre o círculo cromático e as cores pessoais da cartela. As cores pessoais da cartela, e daqui a pouco a gente vai falar da régua, do paquímetro. Aguardem. Já, já. Vamos ouvir o que o povo quer saber sobre consultoria de imagem. Pode rodar, fala aí. Bora lá. Olá, sou Devanir Barbosa, tenho 51 anos de idade, moro aqui em Mogi das Cruzes. Queria saber de você, na sua opinião, qual a melhor cor de roupa que combina com o meu tom de pele negra? Que delícia, eu amo quando os homens participam. E isso mostra que os homens também já estão mais interessados em cuidar da própria imagem. Muito obrigada pela sua pergunta. Olha, o ideal é que a gente faça ao vivo, né, e passe todos esses tecidos. Mas, te vendo aqui, né, pela tela, eu já consigo perceber que azul marinho para você é um tom bacana. O vinho para você é um tom muito interessante. Você pode brincar também um pouco com uns tons de marrons mais frios. Um marrom que lembra a cor da madeira, também é interessante. E invista em tonalidades de creme, uns tons também mais off-white, vão cair muito bem para você. Excelente. Viu, gente? Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver o que mais as pessoas estão querendo saber. Nossa, pode rodar aí. Tô curiosa. Oi, eu sou a Ariane Cândido, sou de Mogi das Cruzes e a minha pergunta é para a consultora de imagem. A moda precisa ser sempre seguida? Excelente pergunta, né? Já iniciamos um pouco falando disso no começo. Não, a moda não precisa ser sempre seguida, né? Há pouquíssimo tempo voltou a moda da saia balonê. Gente, para quem tem o quadril muito largo, e muitas nós brasileiras temos, né? O corpo da brasileira, ela costuma ter um pouco mais de bumbum e tudo mais.
não é uma saia que vai valorizar o tipo físico de uma mulher que tem quadril largo, bumbum, coxa grossa. Então, você não tem que usar porque tá na moda. Se você não gosta daquilo, você não valoriza teu corpo, não use. Não tem que ser escrava da moda. O estilo, ele é soberano, ele fica antes da moda. Então, usar o que veste bem seu corpo, a cor que te valoriza, os tecidos, né, que também caem bem na sua morfologia corporal. Claro que um pouquinho da moda vai dar um borogodó, né, como eu chamo, mas aí usa uma coisa, por exemplo, os tons de vinho e vermelho estão super na moda agora. É uma coisa que eu amo. Você gosta? Passa num batom, coloca num lenço, compra um cintinho o vinho, mas você não precisa gastar seu dinheiro todo na tendência de chegar lá e comprar tudo vermelho, concorda? É verdade. Então você pode beber um pouco da moda, mas sem comprometer seu bolso nem seu estilo. E realmente só compre o que te faz feliz. Isso aí é importantíssimo. Não é porque você tá toda vestida da moda. Inclusive, eu acho que é até datado e algo que não é legal, você tá inteira vestida de tendência. O óculos que é tendência, a cor que é tendência, a blusa que tá na tendência, o sapato, você olha pra pessoa, ela tá toda pendurada, parece que ela tá vestida de uma vitrine. Fica até caricato, entendeu? Ou se não, também ela tá ali, né? Com um monte de marca de roupa. Ai, do gente, pé. não, Aí Meu Deus do céu, a gente... Não precisa. Não precisa. Isso é muito. Eu falo pra cliente, a marca tá te pagando pra você tá com esse logo desse tamanho carregando dela? Não, então pra que você tá usando? Você é garota propaganda da marca? Né? Então, é claro, gente, que às vezes é uma artista que a gente tá vestindo, né? Uma pessoa da mídia é diferente, né? Então, ali é mais pro criativo, é pra um personagem, né? É diferente, mas pras pessoas... ela tá sendo patrocinada. Exato, mesmo. tá tudo certo. Mas pra mulher real, a gente tem que ponderar, né? Dosar um pouco. Concordo, excelente. Vamos continuar com a nossa consultoria. Qual é o próximo passo agora? Agora eu vou mostrar um pouquinho, Camila, aqui para vocês. É uma análise que eu faço muito, que é no visagismo, que é especialmente para medir um pouco as linhas. Se você vê no meu rosto, minhas linhas laterais são mais inclinadas, tá vendo? Elas apontam para cima, na régua. As suas, olhando daqui, eu já consigo ver que são mais retas. Então, você tem essa questão do mais da autoridade, do racional, da objetividade. Os meus, com a régua a gente consegue ver se tá mais em pé, se tá mais inclinado. Então, eu tenho um rostinho que a gente chama de hexagonal, de base reta, que ele tem linhas inclinadas. Então, eu sou uma pessoa que eu passo mais a questão de velocidade, de dinamismo, de uma pessoa que não gosta de ficar parada, de uma pessoa que tem muitas ideias, e tem muito a ver comigo. Então, é muito interessante que os formatos e as linhas do seu rosto, o design do seu rosto, eles passam algumas emoções, igual as cores, tá? Então, por exemplo, cores mais frias, eu trouxe até um painel aqui para quem está nos assistindo, né? Poder entender um pouco mais. Quando eu trabalho com cores mais frias, como nesse painel que a gente está vendo aqui, tá? São cores que elas normalmente são um pouco mais escuras, mais fechadas, elas são mais formais, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, cores quentes, as cores quentes, elas já são um pouco mais claras, elas vão mais para o universo do informal, né, do casual. Então, cor passa mensagem, formato passa mensagem, né? Quando nós pensamos, por exemplo, em linhas retas, num blazer, numa gravata, num corte de cabelo Chanel, é para uma pessoa que realmente está querendo passar uma coisa mais de maturidade, de seriedade, de racionalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje, né, eu fiz uma escova, fiz um pouco mais de babyliss. Deu um movimento. Tá maravilhosa. Por quê? Porque eu queria que vocês se apaixonassem pela heroína, entendeu? Já se apaixonamos. Porque as linhas curvas, elas têm isso, né, de dar acesso. Elas são linhas mais femininas, elas são linhas de doçura. Então, eu queria realmente que vocês se sentissem abraçadas. Então, hoje você não tá me vendo com esse cabelo, sabe por quê? Eu tava falando pras meninas no bastidor. Teve um programa que eu falei que uma prima minha usa essas toucas de cetim, sabe? Pra tirar os frizz. Mas eu zoava tanto. Aí quem foi comprar uma touca de cetim ontem? Camila! Porque eu tô com reunião desde as 6 da manhã, eu não ia conseguir passar no salão. Porque mandar um beijo pro Kiko, pra Van, pra Jaque, pra Érica, que sempre eles cuidam de mim quando eu venho pro programa. Eu falei, gente, eu tô fazendo escova, tem que durar amanhã impecável. Durou, aí eu dormi com a
touca de cetim. Gente, a touca de cetim ajuda, tá? Vamos combinar? É um aliado. Eu tenho uso sempre. Menina, Ajuda bastante, meu filho falou, nossa, mamãe, você Dá um acordou brilho, tão né? maravilhosa. Eu falei, ai, filho. Filho, um beijo, ele tá na escolinha. Legal, Então, assim, lindo. são técnicas, são coisas que a gente tem que passar para as outras pessoas, que são truquezinhos que ajudam no nosso ajuda dia a muito, dia, né? Aí, por exemplo, eu brinco muito para as clientes, quando elas falam, ai, Rita, bati o carro do meu marido, o que é que eu faço? Eu falo, primeira coisa, antes de falar com ele, uma escova com Babyliss, coloca um vestidinho num tom rosinha, que tenha de preferência um babadinho, entendeu? Uma maquiagem mais pro rosa, não faz um olho muito escuro, porque tudo isso passa doçura, suavidade, leveza. Então, gente, antes de você fazer qualquer coisa, pense na intenção da imagem. Uau, excelente. Isso aí é importante, porque olha no espelho, Camila, e fala assim, tá, eu vou encontrar com quem? O que é que eu quero que essa pessoa sinta quando olha pra minha imagem? E aí veja se os elementos que estão em você estão Tá passando transmitindo isso. É Excelente. batata, dá certo. Pode fazer em casa e me contem depois. Testem aí, galera. Então, falamos da régua. O que tá faltando ainda a gente falar da primeira sessão? Vamos falar Paquímetro? Paquímetro, ele é muito usado, né, para o visagismo, né? Nós somos consultoras visagistas. Uhum. E a gente olha muito também, uma régua digital, e a gente faz muito as medidas dos terços faciais, né? Que normalmente é testa, essa região do meio e essa região do terceiro terço aqui. Eu, por exemplo, na minha leitura dos terços verticais, eu tenho mais essa área avantajada, marcada, maior, né? Ela é bem mais comprida do que o meu meio do rosto e a minha testa. Deixa eu medir eu aqui. Vamos lá, gente. Vou medir. Vou zerar ela aqui. E aí você... E aí você fala o que cada significa. Mas eu Uai. nem preciso pôr em você. Não, tá? então Só fala. de olhar eu já falo. Ela já sabe bota o medir cabelo pra o trás. paquímetro sem medir com ele. Vamos lá. Bota o cabelo. Você tem a região do terceiro terço, que é da base do nariz até o queixo, maior do que as outras regiões. O que isso passa de mensagem? O que isso significa? Uma pessoa extremamente comunicativa, intuição altíssima, alto poder de fala, boa conselheira e que transmite fácil a mensagem. É isso que o seu visagismo passa na leitura dos terceiros terços. Por outro lado, fica de perfil. Você tem a testa no perfil um pouco mais reta e depois inclina. Você também é uma pessoa que, às vezes, quando tem sua opinião, é meio fortezinha, né? Eu já fui mais, viu? Meu filho fez eu mudar tanto. Pois é, mas tem opinião forte Eu também, né? Uhum. Mas tem muito essa coisa da facilidade do falar, que eu acho que também, inclusive, tem tudo a ver com a tua profissão. De comunicadora, né? Tem a linguagem muito fácil das pessoas compreenderem, né? A tua comunicação e teus instintos, né? Porque essa região é a região de quem é uma pessoa muito intuitiva. Sabe, assim, tipo, você pensa numa coisa e você fala, vai dar isso e dá. É isso mesmo. No seu caso é isso, e acontece. Acontece. Né? Então, meu marido fala, amor, foca na Mega Sena, foca... Ai, que ótimo! Foca nos números! Foca nos números! Teve uma vez que eu acertei 4 números. Eu não jogo, só jogo no fim do ano, só. Caramba, Camila joga mais, pelo amor tem que de jogar Deus. mais. Aí eu falei, não era melhor ter acertado nada, que é frustrante. Então, isso são os materiais e os resultados, tá, Camila, que a gente normalmente... Excelente. E aqui as pessoas na primeira sessão sempre saem com sua cartela, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, vou pegar a minha, que é Inverno Brilhante. Eu não sei se você já fez sua coloração, provavelmente sim, né? Mas nós, consultoras, sempre gostamos de entregar para a cliente uma cartela, que é feita personalizada para ela, com as cores que ficam bacanas. Inclusive, a gente coloca aqui, ó, não sei se dá para ver aí, o pessoal de casa, inclusive as cores dos batons. Da boca, muito né? bom. Dos batons que ficam legais, delineadores, os tons de joias, os banhos de metais. Então, aqui já abre muito a cabeça da nossa cliente para o que dá certo para ela. Ela deixa ela mais segura, inclusive para ela fazer compras mais assertivas. Uau! Porque muitas vezes a pessoa chega no guarda-roupa dela para fazer a investigação do guarda-roupa, ela fala, comprei essa peça, mas eu não sei porque quando eu visto, eu não consigo segurar e não sai. Então, eu visto, tiro e devolvo pro guarda-roupa. Aí a gente vai lá, normalmente é que a cor não se conecta com ela, não é uma cor que valoriza. Então, esse lance da cor é muito importante por isso. Porque aí você passa a não ter mais peças paradas para você, assim como também a questão do visagismo, né? A morfologia corporal, que a gente também leva em conta, né? Então, dando um exemplo,
uma pessoa que tem ombros muito largos e tem seios mais fartos, se ela quer um pouco mais de equilíbrio visual, é interessante que ela não use roupas, por exemplo, que tenham muito volume nos ombros, ou muita textura, ou muita informação nessa região, porque vai deixar essa região dela ainda maior. Entendeu? Então, é muito importante quando a pessoa vai fazer o estudo do corpo comigo, porque eu peço para ela ir de roupa de ginástica, de top e de shortinho, porque tem um monte de mulher que eu atendo, Camila, que fala assim, meu corpo é oval. Chega lá, não é oval de jeito nenhum. Na cabeça dela é oval, mas não é oval. E aí eu tiro foto e mostro pra ela na TV, né? A gente tem a nossa TV de atendimento, ela, meu Deus, é mesmo, eu sou triângulo invertido. Não, eu sou retângulo. Nossa, achei que era oval. As mulheres, elas não têm muito esse conhecimento do próprio corpo. E eu faço questão de ensinar isso até para quebrar esses mitos. Porque todo corpo tem sua beleza. É verdade. Todo corpo é bonito. É importante a gente falar isso aqui. As pessoas têm muito essa neira, meu corpo tem que ter isso, tem textura fina. Gente, todo corpo tem sua beleza. Todo corpo dá para ser bem vestido, né? Então, até para elas enxergarem o corpo delas com um pouco mais de generosidade. A minha e respeitar o corpo, exato, né? Não ficar toda hora se mutilando ali, colocando para amassar isso, para amassar aquilo. Eu sempre falo para todo mundo, você se sente bem? Você gosta do que você olha no espelho, com roupa, sem roupa? Tá então não certo, importa o que os outros falam. Agora, se você não está se sentindo bem, aí sim, tem que procurar uma ajuda estética, fazer uma academia e também a própria saúde. Acho que o mais importante de tudo é a saúde. É a nossa saúde. Até porque, né, Camila, nós vamos viver mais. E a nossa geração e dos nossos filhos vão viver mais. Então eu penso muito assim, se nós vamos ver 100 e os nossos filhos 100 e tantos anos, nós precisamos estar com a saúde física boa para aguentar até lá. Você concorda? Eu quero segurar meus netos. Eu também. Então eu quero estar com minha coluna boa, eu quero ter força na perna, eu malho, faço musculação, mas pensando muito nisso, na nossa saúde, para a gente conseguir viver bem. Né? Então isso é uma coisa que é muito conversada, nossa consultoria é muito humanizada, então eu sempre falo que eu não trabalho com números, não interessa se você veste 46, 50 ou 36. Eu vou te vestir igual, você vai ficar bonita igual, nós vamos ter um estilo para você, assim como nós temos para todas. Uau, então excelente. As pessoas não devem se prender em numeração de roupa. E não tem, com isso, e não tem feio e bonito, né? Não, e até porque nós não temos uma padronização nas marcas. Você já parou para pensar? Tem loja que você vai, que uma roupa é 40, e na outra loja você vai, aí aquela mesma modelagem... 38 te serve. 38 serve, ou a na outra é 42. Exato. É, isso mesmo. Então não se prendam, porque isso só faz mal para nossa autoestima, a gente fica se comparando, né, dessa ditadura, dessas coisas. Não se prendam a isso, se acolham, se valorizem, né? Eu já acordo de manhã e falo, e aí, heroínas, vamos conquistar o mundo, você é gata, você pode. Trabalhar essas frases de positividade também ajuda bastante. É verdade. Né? Então, eu vou por esse caminho, entendeu? Do acolhimento. Falo pra todo mundo, se você acordar e falar que o seu dia vai ser horrível, ele já tá sendo horrível, porque você já colocou pra fora. Agora, se você falar, já verbalizou, bom dia, que meu dia vai ser maravilhoso. O seu dia vai ser maravilhoso e nada vai estragar. É isso então, mesmo. Eu prego isso muito com meu filho. Meu filho, ele vai fazer 5 anos de idade. Eu nunca vi ele acordar um dia mal-humorado. Olha que beleza. Sempre bom dia, eu te amo, e fazendo carinho. A gente prega muito esse caso. E não é que a gente fala, ele vivencia. Ele vê na prática. Então não adianta falar. Não tem exemplo melhor do que ele a prática. Olhar. Ele vê que o pai dele, a mãe dele se respeitam, que a família se respeita. É o que eu falo pra todo mundo. As pessoas tá cheio de gente dando textão, sendo milagroso na internet, a vida perfeita. E não existe a vida perfeita. Não. Existe momentos que você torna a sua vida feliz. Porque se a felicidade existe, é porque também existe a tristeza e vice-versa. Com certeza. Então nós não estamos 100% felizes. Ou estamos, só que aí receber uma notícia de um ente querido que faleceu, de alguém que está doente, aí a tristeza ela tem que ser momentânea, ela não pode perpetuar. É isso aí. Saber lidar, né, com isso também, né? E perdas, né? A gente sempre vai ter. E só perde quem tá querendo conquistar coisas maiores. Tá querendo ganhar. Porque se você tá ali sempre no mesmo, você não tem o que perder, então você sempre vai estar na mesmice, naquela monotonia. E assim, o que esperar da Rita agora para 2025? Tem algum projeto? Conta para nós. 2025 nós estamos muito com os projetos de mentoria, né? Para consultores de imagem, nós temos um braço dentro do nosso escritório
onde nós ajudamos as consultoras de imagem que estão em início de carreira, e é muito comum, Camila, que elas saiam dos cursos de formação muito perdidas, sem saber como montar os serviços, sem saber como precificar, como conquistar seus clientes, como nichar, como se especializar, né? Então a gente, para esse ano de 25, está muito focada nisso. Nós temos um clube já nosso de consultoras de imagem há mais de 2 anos, onde eu tenho consultoras que eu mentoro para que elas deslanchem na carreira, e aí a gente tem sessões mensais onde elas trazem como foram os atendimentos, aonde que elas emperraram, aonde que elas não entregaram bem, aonde elas podem melhorar. Tá indo super bem, elas estão conquistando cada vez mais trabalhos e crescendo, e eu sempre quis muito isso, porque bem quando eu comecei há 11 anos atrás, eu sentia muita falta disso no mercado, de alguém para dar a mão, porque é uma carreira muito solitária, você entende? É você indo lá no cliente, mas você não tem com quem tirar suas dúvidas, você não tem com quem conversar, outra colega. Então, o nosso clube é muito de abraçar as consultoras. A gente está com esse foco muito grande agora nas mentorias para consultoras. E são em quantas mulheres hoje? Hoje nós somos em 5, né? Excelente. Um clube bem pequeno, porque eu gosto dessa coisa da entrega, que elas tenham muita liberdade de falar comigo, né? E aí eu consigo fazer uma coisa bem exclusiva. Como são poucas, eu acompanho o dia a dia do trabalho, do que é que deu certo, do que não deu, do próximo passo na carreira que ela vai atingir. A gente senta, vê o que deu certo, o que não conquistou, como eu posso ajudar com os meus contatos. É um trabalho bem bacana também, tá? Quem quiser mais informações pode me procurar depois. E o outro foco que está dando super certo também, que a gente está amando e eu gosto muito de fazer, são os treinamentos para empresas. Tá? Então, são os treinamentos de dress code, de imagem corporativa, que a gente faz para várias empresas de banco, de financeira, de tecnologia. E muitas dessas empresas, inclusive, que são empresas de mulheres, né? E que são mulheres que enxergaram que cuidar dos seus colaboradores reflete, inclusive, nos resultados da empresa. Com certeza. Né? Então, isso é algo que a gente gosta muito de fazer, que são essas consultorias para executivos, consultorias para diretoras, treinamentos, né, sobre comportamento dentro da empresa e etiqueta também, inclusive no mundo digital, que é a netiqueta, né, que é a etiqueta dentro do mundo virtual, que é um tema que eu gosto muito de falar nas empresas, especialmente no mundo de hoje, que nós somos extremamente digitais, rede social e tudo mais. Então, e ainda a rede social é uma terra sem lei, exato, precisa então de ter muito esses cuidados, né? Então a gente fala muito também com esse mercado das empresas, com esses treinamentos. Então essas são as 2 grandes frentes que a gente está tocando, que está dando super certo. É o lado do empresarial e as mentorias de negócios para as consultoras de imagem, que precisam de ajuda também. Quero saber os próximos passos de atendimento de uma consultora de imagem. Como é que eu posso entrar em contato com a Rita Heroína? Pronto, você pode entrar em contato pelo nosso Instagram, que é o Rita Heroína com H, mandar direct, nós vamos te acolher no WhatsApp e te explicar tudo como funciona, né? Tá aí o meu Instagram. Professora, escritora e palestrante. Eu trouxe há 11 até anos meu livro ajudando hoje, marcas e pessoas. Lugar. É isso. Ela tem um livro, ela vai compartilhar aqui. Conta pra nós o que você conta aí no seu livro. O meu livro conta sobre todos os atendimentos, o que é que uma consultora de imagem faz em detalhes, né? Então hoje nós fazemos em média 5 sessões numa consultoria de imagem completa, e ele aborda o que é feito e os resultados de cada sessão. É um livro bacana, eu vou mostrar agora para vocês. É de sua autoria? Da minha autoria, de cabo a rabo, eu escrevi sozinha. E ele é bacana porque ao final de cada capítulo ele tem exercícios práticos onde você vai responder tudo que você estudou. Tá? Esse é o livro, vou abrir aqui e mostrar para vocês, ó. Então, por exemplo, na parte das cores, ele fala sobre as mensagens, como incorporar as cores, né, no seu visual, a psicologia das cores, o que cada cor faz, como combinar as cores, ó. Então a gente fez ilustrações, tá? Ensina. Então muitas pessoas leem e já conseguem auto-aplicar na sua imagem. E aí mandam mensagem pra gente: eu adorei, eu já consegui mudar isso, aquilo. Então tem um capítulo que a gente ensina como fazer o desapego, né? O reconhecimento das suas peças no armário, para você meio que entender o seu estilo. Porque as pessoas perguntam muito: Camila, eu não sei qual é o meu estilo, acho que eu não tenho estilo. Tem. Vai lá no seu guarda-roupa, veja quais as peças que se repetem, os modelos, as cores, o tipo de tecido. Ali é o coração do seu estilo. Claro que contratando a gente, uma profissional, a gente vai conseguir fazer isso com mais clareza e mais técnica. Mas você mesmo esmiuçando o seu armário, você vai entender onde está o seu estilo. Se você é mais romântica, se é muito feminina, vai ter mais vestido, mais saia, mais florzinha, mais babado, mais rendinha. Ou se você é uma pessoa extremamente dramática, né, vai ter muito preto,
vai ter linhas assimétricas, coisas volumosas. Então, é essa coisa de se olhar. Volta para aquela coisa de você se acolher, se olhar, se entender. As mulheres vivem muito no automático. Verdade. E aí não olha para si, não olha para o seu guarda-roupa, entendeu? E aí vai se deixando. Você não pode se abandonar. Você precisa se priorizar, né? Eu falo um pouco forte, mas eu falo muito assim para sua cliente. Você nasceu só e você vai morrer só. É verdade. Você vai ter a sua companhia 24 horas na sua vida. Então, trate de cuidar de você. Você é a pessoa mais importante. Quando você está bem, você vai entregar essa alegria, esse bem-estar para seu namorado, para seu filho, para seu colega de trabalho, para seu chefe, né? Hoje mesmo eu estava conversando mais cedo com a manicure, porque eu faço alguns treinamentos para salões de beleza, falando dessa parte dos cuidados pessoais no atendimento para as clientes. Porque a imagem é tudo, como você mostrou o take, né? A imagem fala antes da gente abrir a boca. E falando exatamente sobre isso, a manicure tem que estar com a unha impecável para atender sua cliente. E quando eu dou os treinamentos, que às vezes eu vejo a manicure lá e com a unha para fazer, ou com o resto de esmalte, a cutícula toda, eu não vou fazer com você, desculpa. Poxa, se você não consegue fazer nem em você, como que você vai fazer comigo? Não vai. Entendeu? Então, eu acho que é muito importante, em qualquer profissão, em qualquer tipo de serviço que você ofereça, o produto que você venda, você primeiro trabalhar a sua imagem, porque todos nós somos uma marca pessoal. Marca pessoal não é essa marca aqui, não é a marca só da empresa, não é o logotipo, não é só isso. Você colocou a cara na rua, você está se vendendo, ponto. Você gostando dessa situação ou não. Você está representando aquela marca, é isso mesmo. Você tem que pensar nisso, né? Então, é muito de você se valorizar, né, heroínas? Se valorizem, você tem o potencial, você tem tudo aí em você. Só precisa trabalhar isso e revelar. Excelente, eu acho que eu ficava aqui com você mais muitas horas, foi um grande aprendizado, foi um prazer receber você aqui nos nossos estúdios. Eu também estou muito feliz que você aceitou. Gratidão, gente, esse foi mais um programa Caminho da Liberdade. Eu espero que você tenha aí se identificado um pouquinho e entendido sobre o que é amor próprio e aprender a se respeitar, a se amar, porque se a gente não começar conosco, como é que a gente vai amar e vai respeitar o próximo? Seja ele nosso filho, nosso esposo, nosso amigo. Então acho que a mensagem do dia é: se respeite, se reconecte com você, tire um tempo para você. Muito obrigada, Rita. Obrigada, gente. Gratidão a todos que nos acompanharam, tanto na rádio AM 560, quanto no YouTube, quanto no nosso site. Gratidão e fiquem com Deus. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.